Beleza. Ó, galera, eu catei o template de vocês, já avisando, eu sou engenheiro eletricista de formação, então eu sei que tem muito designer aqui, então já vou pedindo desculpa. Não, espero que tenha usado Comic Sans, para não matar metade da galera aqui do coração, né? Mas tá no formato assim, comunicativo, dá para entender, mas não tá aquela coisa linda, maravilhosa, tá? Tá perdoado. Então, hoje é sobre métricas e análise de dados, tá? Meu nome aí é Luiz Augusto. Cara, um pouquinho do meu background, tá? Eu sou engenheiro eletricista formado pela Poli. Meu, meu background, na verdade, é controle e automação ali, né? Engenharia elétrica de foco em controle e automação, tem toda uma parte é engenheiro matemático. Engenheiro de controle é aquele que mete o dedo em tudo. Você está falando de bactéria, ele pode fazer uma coisa, está falando de mandar foguete para o espaço, ele está falando também. Então, é o famoso dar pitaco em tudo, né? Então, normalmente é esse. E é o engenheiro que, se você vê na fábrica correndo, você sai correndo, porque ele já sabe que vai explodir tudo. Então, normalmente, você já sai correndo porque deu ruim, né? E corre na direção dele, tá? Não corre contra, não, senão deu ruim, né? Também tenho um MBA em Analytics e Machine Learning pela FGV e atualmente estou fazendo um Micromaster em Estatística e Data Science aí pelo MIT, tá? Sou lead de data do iFood, então já passei por várias coisas no iFood, growth, logística, produto, iFood Loop, clube, bom e barato. Então, assim, tem uma porrada de coisas que já fiz no iFood aí. Sou das antigas com o Nery, da época das casinhas lá, das antigas, eu e Nery aí para Campinas aí numa minivanzinha aí, minúscula. Para falar um pouco mais, vocês devem conhecer aí quem já pediu iFood. iFood Loop, eu tava lá desde o início aí, desde do 0 a 0 aí, bem do tipo 50 pedidos dia, o negócio cresceu pra caramba. O iFood Loop, então, vocês conhecem. O Clube iFood aí, que é famoso agora, que tem os vouchers, né, que você paga para receber, você compra cupom, então eu tava por trás disso aí desde o início também. Hoje virou uma vertente de data separada, porque era impraticável tocar várias coisas. Aquelas listas de bom e barato, não sei se vocês conhecem, muda o nome, bom e barato, almoço até R$ 20, jantar até R$ 20, normalmente, são um dos pais dessas listas aí. Tinha mais gente envolvida, mas um dos critérios de data que estava por trás aí estava no meio, junto com o time, e eu também sou membro do board aí da Precavida, que é uma health tech, uh, focada em, tem todo, ela tem um backup do MIT e de Harvard por trás aí, mas a gente está com uma parte aí hoje desenvolvendo um produto mais para corretores e tudo mais, então tá caminhando, enveredando nesse lado, mas tem outras frentes também de startup, como vocês sabem, startup faz de tudo, então estamos num processo de aprender ainda um dos produtos core da empresa, né? E no meu tempo livre aí, eu curto pra caramba vinho aí, então, se vocês quiserem indicações, referências, vinho bom não é vinho caro para comer de conversa, então tem bastante vinho bom aí que vocês conseguem comprar, se eu não me engano, até o melhor do mundo de 2016 aí no teste cego que fizeram, que até Data critica bastante, inclusive, se eu não me engano, custava 1 libra. É tipo um vinho argentino que custava tipo R$ 14 ou coisa assim, é muito barato. E derrubou os melhores sommeliers aí do mundo e tudo mais. Mas boa, vamos falar aí de data como um todo, tá? Então a gente vai falar primeiro sobre. Tem vários blocos aqui, eu acho que hoje eu chego até o final do bloco 2, 3, talvez, depende aí das dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, o primeiro bloco aqui é sobre negócio e estatística descritiva, como que a gente une as duas coisas, como as coisas se conversam. Tem um pouquinho de problem solving no meio para dar uma noção para vocês. Depois a gente vai falar de tipos de variáveis, que no dia a dia não afeta tanto a vida de vocês, mas tem uma parte por trás, para quem quiser aprofundar, que é sobre visualização de dados, para design aí, isso aí é o core da coisa, né? Como visualizar e tudo mais. Eu sei que tem até uma parte interessante que é de teoria das cores, que eu acho legal, mas é mais do que isso, né? Ajuda em como você tem uma técnica para você saber como dar uma certa visão, né? Não só o gráfico de pizza, mas falar, é gráfico de barra, é barra empilhada e tudo mais, então existe um processo para isso. A gente não chega a aprofundar nisso aqui, mas esse core de tipos de variáveis já dá noção para vocês e tem livros de referência para isso aí que dá para aprofundar, e não é mega técnico não, é super tranquilo. Tá? E medidas, a gente fala de algumas métricas, que eu acho que é a parte legal, e nessa análise descritiva, eu comento algumas metodologias e eu trouxe um case para vocês aí da Precavida que a gente fez também, que é um dos métodos que a gente trabalha, que, enfim, que dá para utilizar aí, que é um
pseudo RFV, não sei se vocês já ouviram falar de recência, frequência e valor, né? Tipo segmentação de usuário. Quem quiser dar um Google aí depois sobre recência, frequência e valor, mas é mais ou menos essa técnica, só que um pouquinho diferente, porque é para a área da saúde, então o processo é um pouco diferente, né? É uma outra realidade, tá? E aí, se der, o bloco extra que eu coloco aí, dependendo de como andar hoje, é a parte de vieses, beleza? E outro aviso também é o seguinte, quando eu era pequeno, minha mãe me largou num balde de Red Bull, então às vezes eu falo um pouco rápido e um pouco acelerado, então quem não entender, pode me parar, levanta a mão aí que eu explico de novo e a gente se acerta aí. Beleza? Boa, galera. Então, outra coisa, é bem participativo, tá? Então, eu vou pedir para vocês participarem, a gente discutir aí enfim, ficar falando um pouquinho aí. Beleza? Então, os objetivos aí. Saber o que é estatística descritiva, conceitos de medidas descritivas, qual a melhor forma de resumir e simplificar o conjunto de dados e quais as implicações da escolha em adotar essa ou aquela medida. Beleza? Então, rapidão aí, para a gente falando um pouquinho, qual o método básico para uma análise aí? O que vocês acham que a gente precisa fazer aí de cara para uma análise? O que a gente precisa fazer? Logo no início. Olha lá, hein? Eu vou começar a fazer chamada. Alguma ideia? Sem ideias? Sei lá, tem algum problema que você quer analisar, um objetivo? Boa. Problema já é bom. Porque tem muita gente que sai fazendo análise sem problema, né? Então, isso é bem comum. Eu acho que parte de entrevista também, né? Saber, porque é através das pessoas que você descobre qual é a dificuldade delas. E acho que é meio que aquela questão de empatia, né? Você se colocar no lugar dela para entender qual é o problema dela e não a gente só perceber com os nossos olhos. Boa. A partir daí. Eu ia puxar a sardinha para o meu lado e ia falar que é uma pesquisa também. Boa, tem um pouquinho de pesquisa aí no meio, a Mayara que falou de empadado e tudo mais. Mais alguma ideia aí? Sim, não? Escolher, sei lá, as métricas que a gente vai usar para saber, para analisar e ter o sucesso, enfim. Boa, tem um pouco de métrica aí no meio também. Ah, tem um parâmetro também, né? O que você diz por parâmetro? Você vai analisar com base em quê? Né? Tô pensando aqui num projeto que eu acabei de entregar. Então, a gente estava falando sobre a experiência da espera. Então, é uma espera baseada em quê? Que é dor. Só esperar ou esperar e não ter nenhum retorno? Então, aí que você vai criando os parâmetros. Boa. Envolve um pouquinho disso aí, acho que na linha de parâmetro. Eu já vou até seguir aqui. Na verdade, um dos primeiros pontos, na verdade, é o tal do problem solving, né? Eu espero que meus GIFs funcionem, né? Que o copy-paste não tenha quebrado os meus GIFs, mas é uma implementação de processo ou método, né? Que reduz ou remove obstáculo que impede você e outras pessoas de realizar coisas operacionais estratégicas de negócio, né? O problem solving em si é uma metodologia, tá? Existem várias formas de resolver problema, mas existe um método, existe um processo opa, já adiantando aqui. Existe um método e um processo, né? A gente vai falar um pouquinho, tem várias formas de se fazer. O que eu gosto bastante é da estrutura MICE, que a McKinsey utiliza. Eu sou ex-consultor também, já tive passagem por consultoria e tudo mais. Tem um livro muito bom que chama Bulletproof Problem Solving, que ele compila tudo, assim, tem vários cases e tudo mais. É uma arte, gente, de ler case, de ficar lendo business case, entender como é estruturado e assim por diante, né? Assim como o data é um processo de fazer análise até que você pega o jeito, né? Mas a parte boa do problem solving é que ela ajuda a dar um norte, assim, que hoje em dia o que a gente mais vê, às vezes, não só para data, tá? Como PM, né? O que a área de data sente, né, de dor. O PM chega lá, cara, eu tenho um problema aqui, blá, 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 sai falando e às vezes nem entende o que é o problema, você toma aquele choque, né? Aí fala, tá, aí normalmente o que vocês escutam do analista, tá, deixa eu ver se eu entendi. Aí começa toda aquela estruturação e aquele diálogo para ir quebrando em probleminhas menores, né? Como um bom engenheiro, você pega um problema grande, você quebra em problemas menores, resolve metade e fala que tá resolvido, né? O pessoal fala normalmente, mas a ideia toda é essa, é quebrar em bloquinhos menores
E aí a gente entra na estrutura do MICE, que eu vou falar daqui a pouco, e aí tem um pseudo exercício para vocês fazerem junto aqui para a gente ir trabalhando, tá? Mas por que que eu bato nesse ponto? Porque muitas vezes a galera já sai que nem maluco tentando fazer análise, mas sem estrutura, sem entender, beleza, qual que é a pergunta que eu quero responder? Qual que efetivamente é o problema? E às vezes até, será que isso é um problema? Porque acontece também, tá? Meu dia a dia de iFood aí, tem várias vezes que a galera surge com as demandas, não, porque isso aqui é um problema, não sei o que, e na verdade é um problema, foi um telefone sem fio. Não foi nenhum problema em si, né? Começou com um problema lá com o VP, e desceu para o diretor, que desceu para o head, que desceu para o gerente, aí chega em mim, fala, isso é um problema. Eu, cara, mas não encaixa, não faz sentido. Aí quando você vai discutir, aí você vai escalando de novo. Não, gente, é simples, é só uma média. Era só para calcular, só precisava do número, entendeu? E vira um problema. Então, cabe estruturar antes, porque tem uma coisa chamada custo também. Custa caro fazer análise, não é só custo de dado, de ferramenta e tudo mais, tem o custo de pessoas, né? Custo de tempo, porque o momento que você está gastando, de certa forma, fazendo uma análise sem um rumo, sem um norte, sem uma pergunta para responder, você poderia estar respondendo outra coisa que traz valor para o negócio. Né? Então, é um trade-off que você sempre faz. Por isso você tem que ter claro, às vezes, o problema, o potencial, o produto que você quer entregar e a ação, principalmente. Né? Você não faz nenhuma análise sem ter um acionável no final. Porque muitas vezes a galera pede análise e fala, beleza, eu quero uma análise. E aí a primeira pergunta que eu vou fazer é, tá, aí, o que você quer com isso? O que você vai fazer com isso? Né? Porque normalmente, porque eu queria saber, não sei o que. Fala, cara, eu queria saber, tá aqui o Databricks da empresa, tá aqui o dado, tá aqui o SQL, o Tableau, beijos. Né? Porque é um problema de fato. Né? Se é um problema, beleza. Se não é, ou pelo menos traz oportunidade de negócio. Né? Às vezes você tem um papel de data de ajudar no acionável, né? Também não é só falar não, né? Mas é um famoso, tá, mas vamos costurar o acionável então, que aí faz sentido carregar essa análise, né? Boa. E aí tem a questão do cuidado com o problema que eu estava falando, né? Existem 3 formas de você resolver um problema: correto, errado e extreme go horse, né? Quem não conhece esse link aí, depois dá uma olhada no famoso extreme go horse, que basicamente é igual errado, só que mais rápida, né? Acontece muito no dia a dia e é o famoso assim, normalmente chega dessa forma para dentro. Cara, então eu preciso de um número para amanhã para não sei o que da meta. Aí você fala, né? E aí você fala, não, pera, calma, deixa eu entender o problema. Não dá tempo de entender o problema. Eu preciso do número, não sei o quê, e vai. E aí, quando você vê, você cuspiu um número. Beleza, você cuspiu um número? Ótimo. Daqui um mês, eu garanto que vem alguém pedindo para você provar que aquele número estava certo, ou que, cara, você deu esse número está errado, e você deveria estar... você tem que provar agora que é esse número. Eu falo, cara, não, sabe? Então, não é assim que funciona, né? Então, tem até uma frase, eu acho que famosa do Einstein, inclusive, que ele fala, se eu tivesse 1 hora para resolver o problema, é 55 minutos pensando, 5 minutos resolvendo, né? Então, é um pouco dessa ideia. Até, eu falo de Pareto um pouco aqui, gente, normalmente solução de problema é realmente 80% do tempo pensando e estruturando, entendendo, e 20% executando. Se está no inverso de 90% executando e 10% pensando, normalmente você vai ter algum viés, algum problema na brincadeira aí, a não ser que seja realmente uma análise ultra simples ou coisa do tipo, mas para problemas novos, principalmente quando você trabalha com uma empresa nova, um mercado novo, coisas novas que você nunca viu, não é o comum, tá? Boa, e aí como definir o problema, tá? A gente fala do MICE, que é o mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo. Isso aqui está dentro da metodologia lá do livro que eu comentei, é o que a McKinsey usa, que muita consultoria usa, que é um processo de mapeamento de negócio em que o arranjo ideal das informações ele é exaustivo e não duplica a contagem em nenhum nível de hierarquia. A gente, na verdade, constrói uma árvore de problemas e vai quebrando ela e vai entendendo cada árvorezinha, cada pedacinho, tá? Para dar um exemplo para vocês, na verdade, esse conceito de MICE vem, na verdade, da estatística e da probabilidade, que é um negócio um pouquinho mais profundo, que não vale a pena entrar, que é o famoso, isso é a famosa conversa de bar, sabe? De matemático doido, que senta no bar, abre a cerveja e vai embora falando, tá? O que é o exemplo de MICE, tá? O lançamento de uma moeda, por exemplo, você lança uma moeda para cima, o resultado ele deve ser cara ou coroa, então os resultados são coletivamente exaustivos, porque não tem como... quando ocorre cara, coroa não pode ocorrer, então os resultados também são mutuamente exclusivos, tá? Então é um complemento das duas coisas, né? Ou seja, coletivamente exaustivo, você considerou tudo, tá? Aí sempre tem aquele chato que fala, mas se a moeda parar em pé, no meio, fala, cara, beleza. Tá, então considera a moeda parando no meio em pé, tipo, ultra difícil de acontecer, mas pode, mas enfim,
Num cenário onde só pode cair cara e coroa, você contemplou tudo, né? E ele é mutuamente exclusivo, porque se um ocorre, o outro não ocorre. Um exemplo da OMISE, né, que eu tô para entender. Categorização de nacionalidade, porque nacionalidades, elas não são mutuamente exclusivas, algumas pessoas têm dupla nacionalidade, e nem coletivamente exaustivas, porque algumas pessoas não têm nenhuma, que pode acontecer também, tá? Não é um exemplo prático de negócio, mas para vocês entenderem um pouco de como você, às vezes, pensa no complemento da frase, né? Você estrutura uma ideia, mas é sempre pensar no complementar e no contraintuitivo para ir preenchendo essas lacunas, tá? Um exemplo para vocês aqui do que é uma árvore MICE, assim, de certa forma, tá? Você tem um problema que é, por exemplo, meu restaurante não é rentável, suponho que você tem um restaurante, né? Você tem duas formas de começar a atacar esse problema. Então, ou aumentar a receita ou redução de custos, por exemplo. Então, aí dentro de aumento de receita, eu posso aumentar o preço do cardápio ou aumentar o preço do cardápio e incrementar pedidos, né? E aí, dentro de incrementar pedidos, eu posso quebrar ainda mais, descer em mudar para um shopping para ter mais tráfego de pessoas, promoções de marketing, mudar o tema da cozinha, sei lá, tem uma cozinha grega, vou mudar para uma cozinha árabe, coisa do tipo. E dentro de redução de custos, eu posso reduzir o aluguel, e aí, descendo mais, né, mudar para uma região mais barata, reduzir custos com salário, que é demitir headcount redundante, todo mundo sabe o que é headcount, que às vezes eu troco inglês e português. Headcount e pessoas redundantes, né, funcionários que são redundantes, sei lá, você tem 15 garçons, você precisa de 10 só pelo seu movimento, então, infelizmente, você faz o desligamento. E reduzir custos com matéria-prima, né, você pode mudar o seu fornecedor ou melhorar a estocagem para reduzir desperdício, que pode acontecer. Só qual o ponto na construção da árvore? Ela é MICE em cada uma das verticais, como eu comentei. Então, por exemplo, quando eu comparo essa linha aqui, de redução de custo, aumento de receita, elas são MICE, né? Elas são complementares. Na outra vertical também, minimamente, tudo não chega a ser complementar, porque é reduzir aluguel, reduzir custo com salário, reduzir custo com matéria-prima, aumento de preço de cardápio ou incrementar pedido. Então, elas são MICE. Quando você vai andando para a direita, à medida que você vai andando para a direita, você vai reduzindo esse MICE. Aí é a hora que você para de ir quebrando. Então, por exemplo, mudar para uma região mais barata já conversa com mudar para um shopping para ter mais tráfego de pessoas. Então, as coisas já começam a se misturar, então, normalmente é onde você para. O principal ponto de construção, vocês podem perceber que eu sempre começo com verbos, com ação. Então, reduzir custo, reduzir aluguel, mudar para a região. Então, sempre construo com ação, porque você garante um acionável ou minimamente fala assim, olha, eu tenho que fazer esta ação. Então, o que eu tenho que fazer para tomar essa ação? Como que eu garanto que essa ação é correta? Fazendo análise. Tá? Então, esse é dando um pouco de exemplo para vocês, né? Então, por exemplo, reduzir custos, reduzir aluguel, mudar para uma região mais barata. Então, a sua demanda para a data como um todo é falar, gente, eu vou então fazer uma análise aqui, eu vou entrar lá, sei lá, no quinto andar, entrar na Loft e tudo mais, e sair varrendo o mercado para entender qual a região mais barata que eu tenho e qual a relação, onde será que eu posso mudar meu restaurante e, ao mesmo tempo, né, de baixo aqui, mudar para um shopping, será que faz sentido? Aí você já contempla as análises numa coisa só. Reduzir custo com salário, demitir headcount redundante. Então, como que eu defino o que é redundância? Qual o movimento de pessoas que eu tenho no meu restaurante versus os meus garçons, né? Mensurando os tickets, por exemplo. Eu consigo ver quantos tickets cada garçom está pegando para entender ociosidade, produtividade e tudo mais. Esse é um outro exemplo também. Redução de custo com matéria-prima. Mudar fornecedor, você pode fazer uma análise de custos dos fornecedores e entender precificação. A parte triste de mudar fornecedor é que tem uma outra coisa não mensurável, que é qualidade, né? Não é que não é mensurável, mas a qualidade em si, você pode trocar uma mussarela por outra, a galera odiar e não voltar mais ao seu restaurante. Aí você tem um outro problema. E melhorar a estocagem para reduzir desperdício é um ponto para se analisar. Entender? Produto estão vencendo, estou jogando muita coisa fora. Como que eu faço para resolver esse problema? Cara, mensura o lixo. Então, eu vou começar a pesar o lixo toda semana e entender a relação de vendas que eu estou fazendo versus a proporção de lixo. Né? Se eu estou produzindo muito lixo com pouca gente, ou você está vendo um aumento do lixo orgânico e inorgânico ali, versus a quantidade de gente que está entrando, você já consegue entender que talvez você tenha um problema aí de desperdício, né? Então, esse é um dos exemplos. E assim vai, e assim por diante, né? É muito de... A partir do momento que você tem um acionável, você define, beleza, qual análise eu preciso fazer, ou qual pergunta, então, eu tenho que fazer para responder ou tomar essa ação. Né? Então, essa é a ideia da construção.
Galera, e aí, eu não sei, vocês têm Miro aí? Como que tá funcionando aí? Só para eu saber quais ferramentas vocês têm para ver se eu faço essa atividade com vocês ou se eu deixo vocês soltos aí, para se organizarem. Acho que dá para usar. Na última a gente usou. Só mandar o link do convite. O convite não, do acesso. O link dá? É o board que você criar no Miro mesmo, manda o link aqui que a gente tenta entrar. Acho que dá. Cara, eu não tenho Miro. Não? Eu tô perguntando se vocês têm, senão eu faço com vocês, não tem problema não. Não sei se todo mundo tem, né? Eu tive acesso Não aqui dá. já. A gente fez uma educação também da última vez que a gente usou. A gente usou Figma também, né, Guilherme? Tem o Figma Gen. Mas o Tentar Miro, a gente não falar. consegue usar o Miro gratuito aqui? Peraí. Se vocês tiverem conta aí, é só, não sei se eu consigo separar vocês em salas aqui. Acho que eu não tô com a quebra em salas aqui. Boa. Para não quebrar muita dinâmica, que a gente perder até muito tempo quebrando vocês em salas, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com vocês, beleza? Pode ser? Vamos trocando, deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu abrir o meu Inspo aqui. E aí vocês vão me dando ideia aí. Depois eu mostro o gabarito. Boards, deixa eu criar um board novo aqui. Vamos lá, mind map. Boa. Então, meu problema inicial aqui é meu supermercado, meu mercado não é rentável. Boa. Então, como que vocês, qual é a primeira quebra aí que vocês sugerem aí? Vamos lá. Preço, né? Preço de mercadoria. Tá, então, mas como que você, formulando, o que você faria? Redução de preço? Precificação. Não, Aumento. teria que melhorar essa precificação. Acho que provavelmente tem que aumentar, né? Para ter rendimento. Melhorar a precificação. Beleza. Ou renegociar com fornecedores, né? Às vezes o problema é o fornecedor. Com fornecedores. Fornecedores, beleza. Diminuiria o custo fixo. Diminuir custo fixo. Gestão e contabilidade. De gestão e contabilidade a gente coloca aqui, mas ele é macro, né? A gente já chega lá, a gente vai organizando. O que mais? Marketing, talvez. Mas o que dentro de marketing? Falta de divulgação do estabelecimento. Então, dentro de marketing você tem divulgação. O que mais? Controle de estoque? Boa. Controle de estoque. Beleza? Aí eu também teria quem é o meu cliente. Às vezes eu tenho um puta de mercado, mas está sempre vazio porque o pessoal só compra delivery. Então, aí talvez é entender quem é o cliente que consome. Então, aqui é como que você envelopa isso aí dentro de uma vertical aqui. Então, seria persona, definição de Público. personas. Ah. Definição de personas. Beleza. Que mais? Que mais? Expandir para o delivery, caso não tenha, né? Aplicativos e tal. Então, dentro de operação, você tem físico e online. Uhum. E aqui seria o delivery. Já dei uma colher de chá, eu já comecei a quebrar para vocês aqui o problema. Acho que ali dentro do marketing também envolve até a questão da localização física do mercado, né? Porque se você coloca num lugar que é mais movimentado, tecnicamente, quer dizer, tecnicamente não, né? Mas o certo seria ter mais movimento de pessoas também. Pô, esses mercados que eles colocam no estacionamento de shopping, sabe? Uhum. Já tá meio que fácil para a pessoa chegar ali. Já tá no shopping mesmo? Pô, eu só tiraria de marketing, mas localização é uma boa. Localização, e aí você está colocando aqui de Vai ser alguma localização.
alguma parceria para botar mais algum serviço dentro do mercado. Então, parcerias, boa. Ali na melhorar a precificação, acho que também que entra promoções, né? Porque isso chama público. Ou é no marketing também, né? Sei lá. Promoções, que conversa até um pouco conversa um pouco de diminuir custo fixo e precificação. Boa. Que mais? Que mais? Mais alguma ideia? Rever o quadro de funcionários, né? Mas é custo fixo aí. O que você pode fazer é sublocar partes do seu espaço para divulgação de marcas, às vezes até colocar um negócio como uma farmácia junto. Ou seja, isso aqui está falando de receita, né? Então, aqui dentro de receita é novas fontes de receita. Quando eu tinha falado parceria, eu tinha imaginado isso, igual quando você põe um chaveiro dentro do lugar, uma loja que faz reparo de roupa, sabe? Outros serviços dentro do... Boa. Então, já desce para cá. Show de bola. Agora tem outro também. Colocar o estacionamento inteiro, né? Não sei como é o espaço, mas com energia solar. Além de você produzir toda a energia que você precisa, você consegue ainda ser pago pela empresa de eletricidade que está consumindo o excesso. É um bom ponto dentro de custo fixo, só que aí é custo variável, né? Variável, e aí dentro de custo variável, redução de energia. Só que tem um ponto aqui, que a carga que um mercado recebe, a carga de uso é muito grande por conta de frios, né? Então, e a gente tem uma métrica técnica de investimento que é que a gente chama de Net Present Value, né? Então, você tem que fazer o trade-off entre o investimento e o retorno, né? Se as coisas não se pagarem, não fecha a conta. Normalmente hoje, aí eu tô falando porque eu sou da área, hein? Mas como engenheiro eletricista, eu sei que hoje, se eu não me engano, é na casa de uns 6 anos para investimento domiciliar, de 6 a 10 anos. Ou seja, para um supermercado pode ser até pior e às vezes nem vale a pena. Tá? Nesse de diminuir custo, de repente dá para... antigamente era terceirizar, hoje a gente fala até de uberizar as coisas, sabe? De repente o estacionamento Terceirização, né? é uma terceirização, equipamento é terceirização, os PDVs, os displays também, tudo terceirizado. Boa, show de bola. Beleza, tem bastante ideia aqui. Agora, qual ponto, né? Que a gente teve bastante ideia de vários pontos, agora é começar a juntar as caixinhas, né? Normalmente a gente constrói, a gente vai do macro para o micro, né? Mas como normalmente as ideias são abertas, né? E agora o papel é começar a juntar. Então vamos colocar aqui pelo que eu estou batendo aqui, tem melhorar a precificação, fornecedor, diminuir custo, então tem uma parte de tem uma parte de receita, tem uma parte de custo. Né? E dentro da parte de receita, né? Na parte de custo, você tem custo variável, custo fixo, aqui, que é reduzir. Deixa eu só colocar o verbo. Reduzir. Custo fixo. O que mais? Aí, vamos ver aqui, dentro de fonte de receita, marketing pode estar dentro de receita, de certa forma. Dentro de receita, que tem novas fontes de receita. Vem para cá, deixa eu deletar esse cara aqui. O que mais? Controle de estoque está dentro de custo, muito provavelmente. Melhorar precificação, dentro de custo ou receita? E aí, o que vocês acham? Precificação acho que é mais receita, né? Porque é o preço para o cliente. E o que vem do cliente é receita. E acho que talvez dos fornecedores poderia ficar no custo. Cadê fornecedores? Em cima. Localização também, né? Custo. Boa. Localização, definição de personas. E gestão e contabilidade tem a ver com custo também, não? Ou ele Ela entra englobando tudo, né? Então, você teria receita, custo aqui. Aí, dentro de operação,
Você tem o físico e online, que foi a ideia, e aqui a definição de personas, aqui eu colocaria inteligência, se diz, só para deletar, inteligência de mercado, e aí dentro de inteligência de mercado a gente tem definição de personas. Então, boa. E aí, então, dentro desse exercício aqui, né, você já consegue ver como você encaixa, né? Então, ó, pensando em frentes, então eu tenho um time de data, não tem? Quem vai fazer o quê, né? Então, você já tem um direcional, gestão e contabilidade. Então, eu já vou falar com o financeiro, falo com o CFO, e, cara, tem todas essas frentes e começa a discutir. Enquanto isso, em operação, eu devo ter um CEO, vou falar, cara, e aí? Vamos abrir uma frente nova de delivery, como que a gente se conversa? Como que a gente vai trabalhar? Faz sentido ou não faz? Então, você já tem uma demanda para ali. De inteligência de mercado, você tem um time de produto, cara, vamos precisar fazer uma pesquisa de mercado, né? Eu tenho um time de marketing intelligence, vamos fazer uma pesquisa de mercado, entender quem está comprando aqui, ou fazer uma própria pesquisa na loja com as pessoas que estão comprando para entender, cuidando muito com viés, né? De quem compra versus quem compraria, então são dois cenários diferentes, né? Para você não ter o viés, então tem um escopo mais aberto, por exemplo, no bairro, na área de influência daquele mercado, versus quem efetivamente compra, até para você comparar os perfis, né? Então, e aí vai longe, tá? E aqui você pode até quebrar mais, né? Melhorar a precificação. É o quê? Vou fazer um algoritmo, vou trabalhar o quê? Custo fixo, é um tipo específico de produto que eu vou dar promoção ou não? Marketing, divulgação, que tipo de divulgação? Promoção, conversa um pouco com precificação também, né? Então, você já vê que não é tão niche assim, então cabe uma discussão. Novas fontes de receita, e são essas parcerias que comentou, então, dentro de parcerias, inclusive, por exemplo, novas fontes de receita poderia estar dentro de operação, né? Parcerias pode descer para cá, né? Você está falando do físico e do online. Dentro do físico, aqui você está abrindo uma nova vertical e pode descer para cá, né? Então, isso dá uma visão geral de como resolver problema, né? Então, vocês viram que vocês juntaram tudo aí, já tem 1 milhão de análises para se fazer e 1 milhão de coisas para tentar resolver, né? Então, esse é um pouco da ideia, tá? Deixa eu só trocar de tela aqui. Dá um Uma exemplo dúvida, ali no marketing, a gente tem divulgação e tem promoções, né? Divulgação não seria um custo? E aí a gente pode a mesma opção ali, né? O mesmo item pode estar dentro de custo, dentro de receita, ou isso nunca acontece? Cabe a discussão, na verdade, marketing poderia estar em custo, né? Como um todo, porque você tem um custo com marketing para ele ter um ROI. Então, na verdade, marketing poderia até descer para custo. Se eu não me engano, eu coloquei... Aqui eu nem coloco, né? Na verdade, eu coloco um pouco promoções de marketing com aumento de receita. Depende do tipo de viés que você quer dar. Não tem muito certo e errado, é só garantir que minimamente a estrutura se converse e você não tem retrabalho, de certa forma. Então, se marketing está em receita, tudo será concentrado aqui, né? Se marketing está em custo, tudo é concentrado aqui, só para não duplicar, né? Ou você pode criar uma vertical de marketing só para receita, fonte de receita em marketing, ou uma vertical só de custo. Mas como normalmente marketing envolve investimento, né, muito provavelmente estaria dentro de custo. Vou até descer para cá. Bom ponto. Essa era a minha dúvida, se a gente poderia ter essa mesma linha dentro tanto de custo quanto de receita. Pelo que eu estou entendendo, então eu acho que não, né? Você teria que definir aí aonde ela entraria, né? Boa. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Não? Show. Boa. Então, dando um overview rápido, por exemplo, né? É bem parecido com outro problema. Então, em redução de custo, isso aqui é uma das árvores, tá? Um exemplo. Em redução de custo, eu posso tentar reduzir o aluguel, negociando com o dono. Redução de custo com salário, também demitir headcount redundante. Reduzir custo dos produtos, que vocês falaram. Negociar com fornecedores, melhorar a estocagem para reduzir desperdício. E aqui eu posso quebrar até em perecíveis e não perecíveis. Em aumento de receita, aumentar o preço dos produtos, que vocês falaram, que é um pouco de precificação, incrementar vendas, né? Promoções de marketing, criar clube de benefícios, por exemplo. Incluir novos produtos, que conversam um pouco aí com a pesquisa de mercado, porque a pessoa comprou ou não, e rearranjar os produtos na loja, por exemplo, né? Até dentro de operação, se eu quisesse colocar dentro da operação em si, eu estou falando de, beleza, cara, o sucrilhos que está, sei lá do outro lado do pneu, eu vou colocar os sucrilhos do lado dos doces, por exemplo, porque
as crianças normalmente estão ali próximo e tudo mais, então é uma compra por tabela, né? Que você faz. Enfim, diga. Foi mal. Onde eu trabalhava antes na Coca-Cola e tinha muito dessa questão, assim, eles montavam as gôndolas, né, de produto, tinha muito essa questão de marketing cruzado. Então, por exemplo, você vai colocar a Coca-Cola já perto de algum produto que combine com a Coca-Cola, sabe? Por exemplo, exatamente. você vai vender um carvão, vai colocar já perto do açougue, onde já tem a carne. E também tem as zonas quentes, né, dentro do mercado. A gente percebe muito isso quando a gente vai para o caixa, principalmente aquele caixa rápido, tem um corredor de salgadinho, bolacha, só essas coisas de consumo imediato, né, que a gente compra. E, inclusive, isso pode ser uma fonte de receita. Você pode, na verdade, considerar isso como trade marketing, que a gente fala, né? Ou seja, eu vou monetizar a minha gôndola. Eu vou falar, cara, para você aparecer nessa gôndola aqui com a sua marca, eu vou cobrar. Né? Por exemplo, se você é uma grande marca, né, sei lá, um Extra, um Pão de Açúcar, você pode falar, cara, Trident, você quer estar lá no meu caixa? Eu tenho, tipo, 15 mil caixas no Brasil. Você quer colocar sua marca lá? Então paga um trade marketing para mim que eu coloco envelope lá. Né? Ah, você quer que o meu caixa faça uma recomendação para compra? Falar assim, olha, você quer por mais R$2 levar um Trident? Beleza, vai pagar mais tanto. Então, esse é um pouco da dinâmica, né? Você aproveita os buraquinhos aí para tentar monetizar. Obviamente, para um mercadinho pequeno, mais complexo, mas para grandes mercados, grandes hipermercados, é possível ser uma fonte de receita, sim. Beleza? Alguma dúvida? Não? Tô só o silêncio, a galerinha com câmera fechada aí, gente. Vamos abrir as câmeras aí, vai. Deixa eu ver no chat aqui. Ó, o G. Khalili falou que não, tá tranquilo, então se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar diretamente para Khalili, hein? Olha lá, hein? Boa. Vamos lá. Então, o que é estatística descritiva, né? Depois de falar de tanto de problem solving, né? É a aplicação de várias técnicas para descrever ou sumarizar um conjunto de dados. Então, lembra que a gente chega nos problemas aqui no fim. Então, eu quero negociar com o dono. Vou reduzir o aluguel, vou negociar com o dono, enfim, com o fundo de investimento que é dono da loja, do local, né? Só que eu preciso de dado para isso, eu preciso de informação para falar, olha, cara, na média, um mercado desse tamanho, com essa venda aqui, cobra tanto de aluguel. Você está me cobrando 50% a mais, então vamos bater um papo aí. Né? Então, é para isso que você vai servir, né? Estatística descritiva de descrição, né? Você vai, em tese, descrever o problema, entender um pouco sobre os dados, né? E sobre, enfim, sobre as análises que você quer fazer. Então, com o que você ganha com isso, né? Você ganha profundidade em cima dos problemas definidos ali com problem solving, evita vieses nos problemas, né? O data profiling do problema, né? O aprofundamento, o entendimento aí do problema, e ajuda a descartar e validar a hipótese de negócio. Tá? Então, esse é outro ponto que, basicamente, aí é a famosa pergunta, será que podemos fazer tal coisa? Cara, a estatística descritiva serve para isso, tá? Beleza? Isso aí é um apanhadão geral e a gente já vai para o próximo ponto aí. Boa. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos falar então agora, deixa eu só ver se tá certinho isso aqui, olha lá, hein? Pois eu tô trocando as coisas aqui, deram uma deletada aqui. Não, tá certo. Boa. Próximo. Então, vamos falar de tipos de variáveis agora, tá? Como eu comentei para vocês. Então, existem aí basicamente dois tipos, as quantitativas e qualitativas. Vocês basicamente fazem pesquisa quali, muito provavelmente. Mas tem um pouco, isso aqui é o que eu falei, ajuda um pouco na parte de visualização de dados, eu vou explicar um pouquinho depois o porquê, tá? Então, você tem as quantitativas contínuas, que na definição técnica, matemática da coisa assumem valores infinitos dentro de um conjunto de dados numéricos. No fim você consegue medir, né? Eles são medidos, né? São medidos de certa forma, e podem ser colocados numa escala infinitamente divisível. O que eu estou falando com isso? Normalmente você tem casinhas depois da vírgula, o número quebradinho e tal, muito provavelmente é uma quantitativa contínua, tá? Resumidamente é isso, assim, não tem muito segredo não. Só a matemática estatística que gosta dessa definição. Se me ver falando desse jeito, eu apanho na rua. Tem as quantitativas discretas, que assumem valores finitos dentro de um conjunto de dados numéricos, né? Você vê a diferença lá é o infinito, ou seja, tem 1 milhão de quebras, ou seja, entre o número 1 e 2 você tem 1 milhão de números, né?
E aqui não, aqui a discreta assume valores finitos, então eu faço contagem, né? Eu não consigo medir, eu faço uma contagem. Então, normalmente você está fazendo uma contagem, muito provavelmente você está contando quantitativas discretas. E podem ser reduzidos aí em baldinhos ou buckets, né? Os segmentos falar assim, de idade, por exemplo, de 10 a 12 anos, né? Faixas de idade, por exemplo. Quando você vê um gráfico que tem faixas, normalmente são esses buckets menores até eles ser, de certa forma, indivisíveis, tá? Aí, além disso, tem as famosas qualitativas, também conhecido como categóricas, tá? Contém um valor técnico, do ponto de vista técnico, contém um valor não numérico dentro de um número finito de categorias. É o famoso texto, gente. Tirando o tecniquez da coisa, se tem texto, é uma classificação, tipo, cor, sexo, coisa do tipo, muito provavelmente a gente está falando de qualitativa, tá? E são qualificados, né? Se for de qualitativo, eles são qualificados. Então, resumo para vocês, tá? Dos tipos de variáveis, você tem o dado, que é o pedaço único da informação, né? Você vai ter uma quantidade de dados lá e ele pode ser quantitativo ou qualitativo, e aí dentro dos qualitativos é discreto ou contínuo, e do outro lado, dentro dos qualitativos ainda tem uma outra quebrinha, que é o nominal e o ordinal, tá? Mas aí já é mais raro a galera bater nesse ponto aí. Do lado discreto, lembrando que é contado, do contínuo é mensurado, medido, tá? E nas qualitativas, ambas são contadas, tá? E aí, então, dando um exemplo para vocês de idade, né? 29, 31 e 35, por exemplo, é uma quantitativa discreta. Peso, quando tiver aí a famosa casinha depois da vírgula, está falando da qualitativa contínua. E na classificação, né? Primeiro lugar, segundo colocado, terceiro colocado é a qualitativa ordinal, sexo, cor dos olhos e assim por diante, qualitativa nominal. Tão simples quanto isso, tá, gente? São essas 4 classificações aí que vocês vão ver no dia a dia. Antes da gente ir para o exercício aqui rapidão, qual que é a ideia aqui, tá? Nessas quebras, você sabe exatamente como montar a visualização de dados. A gente não se aprofunda nisso, porque só isso aqui seria uma aula inteira só sobre visualização de dados, a ideia não é um pouco disso, mas, por exemplo, né, quando você tem quando você tem faixas de idade, e você faz uma contagem, normalmente você vai fazer um gráfico de barras com essas faixas lado a lado para fazer uma comparação, né? E assim por diante, né? Então, mas por favor, nunca evitem gráfico de pizza. Tipo, pelo amor de Deus. E tem um motivo para isso, tá? Se eu fosse dar uma dica, nunca usem gráfico de pizza, ou evitem ao máximo, porque quando você tem muitas quebras, fica difícil fazer a comparação, né? Lado a lado enfim, esse pedacinho da pizza é maior ou menor, por isso que nunca é bom. Sempre optem aí por, possivelmente, gráfico de barras ou barras empilhadas, tá? E aí essa é um pouco da ideia. Isso aqui é muito bom, principalmente para quem usa ferramenta como o tal do Power BI e o Tableau, porque o Tableau tem até essa divisão do discreto e contínuo, onde você faz os encaixes das variáveis, né? Então você consegue fazer um gráfico empilhado, um gráfico de barra, e aí ele vai fazer essa diferenciação para você do que é discreto ou contínuo. Eu deixo uma referência para vocês também de um curso do Tableau de visualização, não é nada de outro mundo, é super tranquilinho de fazer, e é bem legal para aprender a fazer gráfico, tá? Vale super a pena, e Tableau é uma mega ferramenta aí que vale super a pena também. Boa. Luiz, gente, Oi. Só volta um slide, deu uma brisada aqui, uma pergunta. Por exemplo, a quantitativa discreta se aplica só à idade ou a números que são sequenciais, assim? Aí, cuidado, ó, sequencial, se ele tem uma ordem, se você considerar como uma ordem, se for só um numeral, tipo 1 a 10 e não tem nada atrelado à ordem, você pode colocar como uma quantitativa discreta. Isso que eu queria saber. Se for ordenado, ordinal. Primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto colocado, provavelmente é uma qualitativa ordinal. Não, entendi agora. É que você botou a idade como exemplo. Pode ser qualquer outra ordem numérica, por exemplo, ou qualquer referência, não necessariamente de peso. Qualquer coisa que dê a ordem, tá? Vocês vão entender agora com um exemplo aqui. Tá. Boa, vamos lá. Eu quero que vocês deem ideias aí do que é. Eu sou bem maldoso nos exemplos, tá, gente? Eu esqueci de falar isso para vocês, eu sou um pouquinho maldoso nos exemplos, porque eu ensino uma coisa, eu vou lá e dou a dificuldade para ver se vocês entenderam realmente, tá? Depois eu explico o porquê dessa metodologia aí. Então, faixa etária aqui, vamos classificar. Vocês querem se dividir em grupos ou a gente faz junto aqui? O que vocês preferem? Não, pode fazer aqui. Boa. Junto. Escutei alguém no fundinho aí. No fundinho.
Ah, foi eu, acho que eu falei muito baixo. Acho que pode fazer junto. Tá bom, boa. Então, faixa etária, gente, é de 0 a 5 anos, 6 a 10, e aí, o que é isso aí? Discreto? Eu acho que é quantitativa discreta. Acho que seria contínua, que você fala que considera vírgula, essas coisas assim. Isso. Aqui acho que seria, porque pode ter 5 anos e meio, sei lá, 1 ano e meio. Não, pensa que o dado é o que você tem aqui, você tem essas faixas, de 0 a 5, 6 a 10. Então, ele está nessa então. classificação. Acho que ela é qualitativa, né? Porque ela está qualificando uma faixa etária. Sim, é qualitativo. E aí, é ordinal ou nominal? Ordinal, então. Dani, você tá no mudo aí, hein? Você tentou falar, você tá no mudo. Eu falei ordinal. Boa. Beleza. E esse peso aqui agora, que não tem vírgula, o que ele é? É o quantitativo discreto, né? Quantitativo discreto. Depende, mas se você colocou a ordem, eu já acho que pode ser a contínua. Ela Por exemplo, que você falou com o Thiago. A ordinal, você tá falando, a qualitativa ordinal, né? Ordinal. Beleza. E a de baixo aqui, peso pena, peso leve. Isso é nominal. 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 Boa. Tá bom. E o IMC? Aí ele entra com quantitativa. Quantitativa contínua. Contínua, né? Beleza. E a cor do carro? Ordinal também. Ou nominal também. Nominal. Eu vi um ordinal, nominal aí, beleza. Galera, esses são os gabaritos aí, tá? Então, faixa etária de 0 a 5, 6 a 10 é uma qualitativa ordinal. Estou colocando em faixas, mas está ordenando. Então, a gente tem uma qualitativa ordinal, tá? Mas, assim, se só tivesse falar que é qualitativo, gente, tá tranquilo. Eu não tenho purismo e com essas coisas, não. E nem sejam assim, tá? Não sejam extremistas com relação a isso, porque tem uma galera que leva a coisa ao pé da letra e parece xiita, vira aquela treta de xiita com outro brigando, não, porque tem que ser assim, não é bem assim, não. Não muda muita coisa, não. Peso aqui é a quantitativa discreta, que vocês acertaram. Peso pena, peso leve, peso pesado é a qualitativa ordinal de novo, porque são faixas de peso, né? Então, estou dando e ordenando, né? Como se fosse no boxe aí. O IMC é a qualitativa contínua, vocês acertaram, e a última é a qualitativa nominal. Beleza? Alguma dúvida? Não, sim. Boa, vou seguir. E aí, fazendo até um paralelo, gente, com os problemas quantitativos versus qualitativos, né? Quant versus quali, né? Pesquisa quantitativa, você utiliza uma metodologia baseada em número, métrica e cálculos matemáticos, resumidamente, né? O que é o que vocês até comentaram aqui, né? Acho que a Fernanda já puxou, estou fazendo uma pesquisa, estou entendendo uma coisa ou outra, que na verdade é uma quali, de certa forma. Você pode misturar um pouco das duas coisas. Eu particularmente, que venho do mundo de data, até eu que venho de data, eu tenho dificuldade de ficar separando quali de quant, porque eu quero ver tudo, eu quero ver número. Então, é uma questão de como eu vou fazer as perguntas para extrair número, tá? Mas a quali, eu gosto, qual que é a principal diferença se eu fosse falar, beleza, por quanto que eu preciso numa quali? Quando qualquer coisa que eu quero mensurar, ou tirar uma ideia, ela não tem uma métrica clara. Exemplo, e até a gente meio que em estatística até tenta fazer, aí é um pouco mais complexo, mas eu já falo depois, mas assim, quero mensurar, vamos por um exemplo clássico aqui, que tem até no iFood, né? Quero mensurar a qualidade das pessoas no trabalho, né? Entender várias métricas e várias coisas relacionadas ao trabalho, de certa forma. Então, a possibilidade da pessoa dar churn, bem-estar, felicidade, força da marca e assim por diante. Não são coisas que você consegue mensurar e falar assim, beleza, isso aqui é uma nota 9, existe uma métrica clara para falar assim, não, eu consigo mensurar a felicidade. Pô, qual que é a definição de felicidade? Como que você define felicidade? Tem discussão disso aí desde, assim, basicamente de Platão, entendeu? Então, não é você que vai chegar lá e vai definir e falar, não, eu vou mensurar de 0 a 10 e vou perguntar e tá tudo certo, né? Não é bem assim. Então, tem formas de se perguntar, de construir pesquisa, onde você, na verdade, você compila várias perguntas, né? E aí chega num racional onde você fala, beleza, eu fiz sei lá, essas 20 perguntas, então dentro dessas 20 perguntas a gente consegue criar um score ou criar que é até uma das metodologias que eu vou mostrar para vocês aqui,
consigo criar um apanhado de métricas que vão falar, isso aqui define felicidade no escopo que eu estou desenhando. Então, beleza. Então, eu consigo entender um pouco esse usuário. E a quali vai mais até de entrevista, né? Vai até menos de perguntas objetivas, vai mais de entrevista de entender. O famoso deixa falar. Você faz a pergunta e deixa o usuário falar pelos cotovelos, né? Porque é o famoso mete o pau no produto aí, fala tudo que você acha de ruim. E aí você vai coletando essas dores, né? Porque até o próprio processo de perguntar gera viés, né? Você pode induzir a pessoa, né? Então tem até livros sobre isso, acho que eu tenho até uma referência para mandar para vocês sobre, na verdade, como construir pesquisa e perguntas. Do ponto de vista estatístico, existe um paralelo que é onde o estatístico, o engenheiro de controle tenta, né, ir para o mundo ali do quant, né, trazer o quali para o quant, que a gente chama isso de análise fatorial confirmatória, tá? Isso é um processo onde a gente se une, normalmente o time é composto de psicólogo, médico, psicoterapeuta, pedagogo, cara, é um time super multidisciplinar que constrói, né, um monte de perguntas e um processo para avaliar, para chegar numa pergunta e falar assim, cara, eu quero saber se as pessoas vão se demitir da minha empresa, qual a probabilidade de uma pessoa se demitir da empresa? Você vai perguntar para a pessoa, então, você está afim de se demitir hoje? De 0 a 10 aí, quanto que você acha que você se demite hoje? Eu garanto que a resposta de todo mundo vai ser 0. Entendeu? Ninguém vai chegar e falar, chefe, então, acordei com o pé virado hoje, valeu, falou, tô uns 20% de chance aí de eu pedir as contas hoje, né? Não é bem assim. Então, na verdade, você não faz perguntas diretas, né? Você vai muito numa linha de contornar e tentar, enfim, entender o que está por trás ali da pessoa. E até, às vezes, você constrói, até o processo de construção da pesquisa, você coloca perguntas de calibração onde você sabe se a pessoa está mentindo ou não dentro da própria pesquisa, porque pessoas mentem, tá? Então, às vezes, você faz a mesma pergunta de formas diferentes, se ela responder, por exemplo, não em uma e sim na outra, você sabe, opa, tá descasado, você normalmente descarta essa resposta, né? Você descarta esse processo de construção. Então, isso é um processo até um pouco mais profundo de construção de quali versus de quali com quant aí, né, que a gente fala. Mas na quantitativa, normalmente, bem resumidamente, vocês vão ter os dados. Vocês conseguem, com os dados que vocês já têm dentro de casa, ou com a pesquisa que vocês venham a construir, vocês conseguem efetivamente construir uma análise, falar, beleza, taxa de adesão ao produto, vou criar um produto novo, quero fazer um monte de pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa quali, né, que é o famoso grupo focal aí, para quem é do marketing, design aí, o famoso grupo focal numa sala. Você joga, sei lá, o produto que você criou e fala, e aí, o que vocês acham do produto? E deixa a galera falar. Até mais o quant, que fala, cara, o que você acha? Você acha que uma barrinha de chocolate, ela deveria ter, sei lá, um exemplo, barra de chocolate, ela deveria ter 100 gramas, 200 gramas? Qual que é o preço que você acha que você pagaria? Sei lá, essa é melhor ou essa é pior? É um amarelo ou um vermelho? Ou amarelo com vermelho, né? Enfim, você consegue metrificar um pouco mais e entender as percepções das pessoas através de métricas, né? Você pode ter esse dado na base ou você pode criar, né? A quali vai muito mais num lado holístico, né? Onde tem coisas que são tão difíceis de mensurar ou de entender que é mais fácil você sair perguntando e deixar a pessoa falar, né? Que às vezes você nem tem o dado disso, né? É um viés, por exemplo, muitos produtos no Brasil têm dificuldade muito grande de penetrar na classe C, né? Tem uma dificuldade muito grande de chegar na classe C, por conta do preço e tudo mais. E aí o produto é moldado para a classe AB. E aí depois começa todo mundo a falar de mass market, de mercado de massa, e chega lá no final e fala, tá, mas, não, vamos pro mercado de massa, mas ninguém quer comprar meu produto, ninguém quer fazer nada, mas eu já baixei o preço, eu já fiz tudo. E, cara, às vezes é coisa simples, que você muda que vira o jogo. Eu lembro que, se eu não me engano, foi um case da Nestlé, que eu conversei com uma amiga das antigas, que ela falava que tem um chocolate que chama, se não me engano, Torrone, coisa do tipo, que a embalagem dele era super pseudo-vagabunda, assim, que ela falava, era meio vagabundinha, tipo, o plástico fazia um barulhinho, com alumínio e tudo mais, que poderia ser muito melhor, mas ela falou, cara, a gente fez um grupo focal e as pessoas escolhiam aquilo porque elas tinham uma associação com doce, porque sabe que o doce faz barulho e tudo mais, então, você não consegue mensurar isso com dado. Falar, as pessoas compram isso porque elas acham que, sei lá, que foi bem embalado. O barulho que faz parece que foi bem embalado. Se o negócio não faz barulho, então provavelmente não foi bem embalado. Então são coisas que, cara, não tem dado que você vai perguntar. Não é uma pergunta que você vai fazer no dia a dia. Fala, putz, será que se eu embalar de certa forma vai fazer um barulho e a pessoa vai comprar mais? Não, sabe? São perguntas bem específicas, assim, você realmente é deixar o usuário falar, né? Então, normalmente tem métodos, né, para qual aí, pessoal de UX e tudo mais segue, mas
são mundos diferentes. Normalmente, de novo, resumindo, quantitativo vocês vão ter o dado, ou podem criar, né? É uma construção onde você tem que tomar cuidado também com a construção das perguntas, tá? E na quali, a gente está falando muito mais de exploração, né? De entender mais caixa aberta, tem metodologia aí, enfim, para fazer um design thinking com o usuário, deixar ele falar e construir novas ideias aí. Beleza? Alguma dúvida, gente? Ou não dúvidas? Enquanto acompanhando, tá legal. Show. Boa. Galera, vou dar um intervalozinho de 5 minutos, pra vocês tomarem a aguinha aí, e ter um intervalo de Luiz falando aqui que nem um doido. E aí a gente volta 8:08, pode ser? Diga o... Ah, quem tá no mudo aí? Ah, beleza, né? Deu ok? Show. Então, 8:08 a gente volta, beleza? Toma uma aguinha aí e a gente já volta para falar de métrica. Valeu, galera. Quem estiver voltando, vai ligando. Quem estiver voltando aí, quiser ligando a câmera aí para saber se estão voltando. Vamos lá. Khalil. Eu não decorei. Eu não decorei seu nome, sou muito ruim de nome. Shigil. Eu sou muito ruim de nome, tá? Já vou avisando, gente. Pode falar o nome 30 vezes, eu decoro fórmula escrota, mas não lembro o nome. É uma beleza, viu? Vamos lá. Então, tá todo mundo aí. Thiago voltou. Beleza. Glauci. Boa. Então, galera, falando de métricas, medidas, e aí até sendo mais tecniquez, o pessoal fala de parâmetros descritivos. Gente, na verdade é métrica, tá? Pode chamar de métrica que ninguém vai ficar bravo não, tá? São medidas que ajudam a descrever o conjunto de dados de forma sumarizada, tá? Eles não ajudam a gente a entender onde estão posicionados os dados e o quão dispersos eles são, tá? E aí, dentro das variáveis, né, que a gente chama de, tem variáveis, tem medidas, né, no caso, né, você pode pegar as variáveis, você pode ter medidas de tendência central e de dispersão. Dentro de tendência central que a gente fala, tem média, mediana, moda, tá? Que moda, eu acho que média, a maioria da galera deve ouvir, mediana, raro, moda, quase ninguém vai saber, mas muito provavelmente vocês já viram no dia a dia, vocês só não sabem, tá? Dentro de dispersão tem variância e desvio padrão. Assim, eu nem vou falar de variância aqui, gente, porque é um conceito ultra abstrato, vai dar mais nó na cabeça de vocês do que qualquer outra coisa. Isso aqui é o famoso assim, um dia você quiser brincar de inteligência artificial, quiser fazer modelo e tudo mais, aí você vai ter que aprender variância. Mas, cara, desvio padrão no dia a dia, tá show de bola, entendeu? Acho que porque a variância é o desvio padrão ao quadrado. Né? Você multiplica 2 vezes, né? O desvio padrão vezes o outro e... Só que, assim, a interpretação do negócio é um pouco mais... bem abstrato, é muito abstrato, né? Então, ele é mais tátil quando você está fazendo modelo de inteligência artificial, tudo mais, IA, machine learning, que aí você, a variância está aumentando, diminuindo e tal. Então, assim, não se preocupe com essa métrica, é o famoso, no dia a dia de vocês, média desvio padrão vai ajudar muito mais, e até outras metodologias do que qualquer outra coisa, tá? Bom, vamos dar uma passadinha aqui. Média, né? É a soma dos valores dividido pelo número total de dados, tá? É muito sensível aos valores da amostra, sendo mais utilizada para situações em que os dados são comportados e sem grandes discrepâncias. O que eu quero dizer com isso, tá? Deixa eu até ver se eu tenho aqui. Boa. Então, um exemplozinho da média, e eu vou explicar um pouco mais. Média todo mundo sabe calcular, tá ok. Preciso que eu passe por esse exemplo aqui, só fazendo um exemplo, né? Eu pego os dados do número 1 ao 6, somo todos eles, como eu tenho, então,
seis números, né? Então, soma todo mundo, divide por 6, então dá 21 dividido por 6, a média aí dá 3,5. Tão simples quanto isso, tá? Não tem nada demais aí. Só para falar, eu estou dando esse exemplo porque eu dou essa aula na Terra também, então, normalmente a gente tem que explicar, então eu dou o beabá só para reforçar com todo mundo, tá? Beleza. E aí, então, qual a relação do não comportado e bem comportado? O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma distribuição de dados, que ela tem a famosa cauda muito esticada, né? Todo mundo sabe o que eu estou falando? Entende o que eu estou falando? Ou não? Não. Boa, tá. Então pode falar não, tá? Não tem problema em não saber, não. Mas pensa, exemplificando, né? Como se eu tivesse, nesse exemplo aqui, do número 1 ao 6. Beleza, eu tenho o número 1 ao 6 aqui, bonitinho, comportado. Aí aparece o número 15 na minha distribuição, ou seja, eu tenho... A minha média vai mexer muito, né? Porque eu tenho do 1 ao 6 e aí eu tenho um 15 lá na frente. O que vai acontecer com a minha média? Ela vai aumentar, né? Porque em vez de ser 21 dividido por 6, vai passar a ser 21 mais 15 dividido por 7. Olha o peso que isso tem, né? 15... Mediana. Exato. O 15, ele é quase a soma dos outros números, né? Então, você vai distorcer a média. Você vai distorcer o resultado, né? Aí o cara vai falar, olha, eu tenho uma distribuição de dados aqui, que o número vai do 1 ao 6, e aí só que eu tenho um 15 que aparece lá, você falou, opa, né? E aí bagunça a média completamente, né? E aí alguém já soltou aqui a mediana, né? Mas isso aqui vai ser um processo didático, onde eu vou mostrar para vocês que o negócio não é tão bonito assim, mesmo usar a média não é tão bonito, tá? E às vezes nem a mediana, mas a gente já vai chegar lá. Então, dando um exemplo para vocês de média, tá? Do passo a passo. Então, esse é um exemplo que eu vou construir com vocês aqui ao longo do resto da aula, para a gente entender. Então, suponha que a gente tem 2 times de basquete, tá? Ambos com altura média de 1,95 m e 13 jogadores para cada lado. Quem tem a maior vantagem no jogo aqui? Então, o time 1 tem média de 1,95 m, o time 2 1,95 m. Pergunta é, baseado nisso aqui, você consegue dizer quem tem maior vantagem? Não. Igual. Por que não? Porque são iguais, né? Acho que teria que ter um pouco mais de detalhamento. Tá, então você tá dando não. Alguém dá sim? Alguém confia? Fala não. Cara, dá, tá beleza, faz sentido, não tem diferença, ambos são iguais. Aparentemente os dois são iguais também. Acho. Com esses dados não, são iguais, né? Os dados são iguais. Né? Beleza. Boa. Cara, Eu ia falar que eu gosto do azul. Oi? Eu ia falar que eu gosto do azul. Pra mim o azul tem mais vantagem. A média é igual, mas o tamanho dos jogadores eu não sei, né? Boa. E aí que começa a brincadeira. Porque normalmente... alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu seguir? Não, né? Boa. Aqui começa a brincadeira boa, porque normalmente as pesquisas de mercado, o que vocês veem na Folha, no noticiário, etc., morre aqui. O cara puxa uma média da cartola e fala, não, porque a média do ano X é tanto, então, cara, tá ruim. Aí vem um outro cara com contra-argumento, não, mas porque a média do ano Y era muito pior naquele ano. E, tipo, então não, você não tá comparando, não, essa média aqui era muito melhor, essa aqui é muito pior, e no fim ninguém tá fazendo análise direito. Esse que é o problema, né? O famoso, não, a culpa é do fulano, não, a culpa é do ciclano, e vira aquele, não sei se já viram aquele meme do Homem-Aranha, um apontando pro outro assim, e ninguém resolve nada. Resumidamente é isso que acontece. É o Miranha. Exatamente. Então, da mediana, quem comentou aí, né? Ele é o valor que separa os dados em 2 grupos, tá? Os maiores que ele e os menores que ele. Na verdade, realmente, ele divide ao meio a distribuição, tá? É pouco sensível aos valores da amostra, sendo mais utilizada para a situação em que os dados são não comportados, possuindo grandes discrepâncias, tá? Normalmente, eu nunca reporto uma média sem olhar a mediana. Normalmente, quando eu faço tirar alguma média, eu vou direto também olhar a mediana, porque às vezes eu não quero fazer o gráfico, eu já bato o olho médio e mediano, vejo que está descasado, já é mau sinal.
Normalmente de mercado, média e mediana são próximas. O que eu estou falando é uma distribuição bem comportada, média e mediana são próximas, né? Por exemplo, pegando esse exemplo aqui do 1 ao 6, né? No caso aqui que eu tinha dado antes, se eu colocar do 1 ao 7, no caso, né? A mediana vai ser 4, que está dividindo ao meio aqui, você ia ver que a média é mais ou menos 3 e alguma coisinha, né? Quase 4, 3 e 3,6, alguma coisa assim. Então, média e mediana são próximas, então o que a gente fala é que a distribuição é simétrica, de certa forma. Para a esquerda e para a direita tem a mesma quantidade de dados e tudo mais. Então, é um pouquinho dessa ideia, tá? Então, pensando que dividir os dados ao meio, voltando ao nosso exemplo do time de basquete, então, a média é 1,95 m, mas, coincidentemente, a mediana também é 1,95 m nesses dois times. E aí, quem tem mais vantagem agora? Então, vocês têm duas informações. A média é 1,95 m, a mediana é 1,95 m, ou seja, metade dos jogadores de cada lado tem até 1,95 m. E aí? Me chuta. Seria metade desse valor para cima, se o time tivesse mais, está sendo em benefício de altura, é isso? Então, é que não vai ter ninguém de 1 metro e... de 80, 95 centímetros, mas seria para todo mundo que está para cima, é isso? O que acontece na mediana, você sabe, a minha mediana é 1,95 m, minha média é 1,95 m. Na média é 1,95 m. A mediana quer dizer que, olha, 50% dos dados estão concentrados até 1,95 m, os outros 50% acima de 1,95 m. Tá. É isso que você consegue afirmar com esse dado. E aí? É que é muito difícil dizer se a maioria tem 1,95 m ou tem um de um lado pode ter uma porrada de gente mais alta e outro, ou só tem um de 1,95 m e é um tamanho médio, assim. Mas aí eu acho que o problema é que a gente está analisando os dados que a gente tem. Se a gente for pensar tipo, no que tem além disso, beleza, mas com esses dados eu acho que a gente não consegue. Não tem vantagem. Não tem como falar qual que é, porque os dois são iguais. Nas duas análises, os dois times estão iguais. Até este momento, certo? Até este momento. Com o dado que você tem, pela métrica que você está olhando, no formato como você está olhando, aparentemente seguem iguais, beleza? Exatamente. E aqui, normalmente, de novo, é onde as análises morrem. A galera chega e fala, não, média e mediana, tá igual, e aí? O outro lado tem um LeBron James, o outro lado tem um Magic Johnson. Meio pau a pau, então os dois são iguais. E aí o cara vai lá e aposta no jogo do bicho lá e dá ruim, né? Vai lá, faz aquela aposta, perde dinheiro, sem olhando o dado assim, não, é todo mundo igual. E segue a vida. Beleza. E a conclusão aqui, gente, na verdade, até agora não dá para inferir nada, tá? Normalmente, o que as pessoas têm a necessidade de tomar decisão, que aí se fala, né? O estatístico sempre fala, cara, é o famoso eu não sei, é o cara indeciso. Fala, não sei, olha, pelo que eu imagino, deve ser isso aqui. Mas vocês vão entender o porquê. É o famoso indeciso. E normalmente as pessoas tomam lá, não, então toma a decisão. Então é igual, e segue a vida. E tem os trade-offs de tomar esse tipo de decisão parando a análise nesse nível, né? Onde você já foi na média e já chegou na mediana. Você falou, beleza. Média e mediana? Tá igual, beleza. Só que a gente vai chegar logo mais numa outra medida. Mas antes disso, vou falar da moda. A moda, ela é o valor, ou os valores, caso haja mais de um, mais frequente dentro de uma amostra, tá? Normalmente, na boca do seu executivo, isso vai soar como qual o produto mais utilizado pelos meus clientes, né? Qual o tipo de roupa o cara mais utiliza? Qual o produto que ele mais compra? Qual é a fruta de todas as frutas do mercado, qual é que mais é comprado? Então, normalmente você vai ver isso num gráfico, tipo, você plota isso num gráficozinho de barra igual esse aqui. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, se eu tenho uma sequência de números, eu fiz uma contagem deles, né? E aí o número 6 é o que mais aparece. Parabéns, ele é a moda. É tão simples quanto isso. Esse gráfico aqui embaixo poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser consumo de produto, em que cada número aqui, na verdade, é uma categoria. Poderia ser fruta, falar maçã, banana, não sei o quê. Chega aqui, o mamão é a que mais vende, por exemplo.
Pode ser até dentro da própria marca, tem a Coca com gás, sem gás, a Coca, sei lá, Deus me livre de Coca sem gás, mas que péssimo exemplo. Mas, enfim, os tipos de refrigerante, vai. Guaraná, Coca, Sprite, etc. Qual que vende mais no meu mercado? Né? Vocês usam no dia a dia a moda. Vocês perguntam sobre a moda. Você chega com seu amigo, qual que é o melhor bar aí, o bar que mais movimentado de São Paulo? Vocês normalmente perguntam sobre a moda, né? Só não vem com esse nome. Mas normalmente as pessoas perguntam sobre e querem saber sobre, tá? Muito, assim, é bem comum a galera reportar, é o famoso bate-olho, não chama de moda, fala, olha, dentro da análise que eu fiz, isso aqui é o que mais aparece. Beleza? Todo mundo entendeu? Show? Beleza. Aí agora fica bom, o Luiz meteu fórmula, agora é a hora que a galera sai correndo, quer tacar pedra, vamos chegar no famoso desvio padrão. Calma, não desliga não, não fica tranquilo, a galera já tá pedindo para parar até de gravar aí para me xingar no backup aí no Slack da empresa, mas não é assim não. Cara, é simples o conceito do desvio padrão, o técnico da coisa raiz quadrada da variância, que eu comentei com vocês, né, que é, enfim, a variância ao quadrado, tendo, portanto, a mesma unidade de medida considerada. Assim, ela não tem um sentido físico palpável, tá? O desvio padrão. Mas ele é utilizado um pouco para intervalo de confiança, isso é um conceito mais estatístico. Eu vou fazer um passo a passo de vocês como calcula o desvio padrão, na veia, mas no dia a dia, cara, Google Sheets é seu amigo, tem uma funçãozinha lá que chama DESIPAD, joga lá que ele calcula. Você seleciona a distribuiçãozinha lá, ele faz a conta para você, sem maiores dores de cabeça, tá? E aí eu vou dar um pouco de interpretação para vocês também. Então, uma conta rápida do desvio, interpretando essa fórmula aqui, tá? É mais simples que Bhaskara, prometo para vocês. Então, voltando ao nosso exemplo lá do 1 ao 6, no número 1 ao 6, eu calculei a minha média, que ela vai, então, dar 3,5. O x-barra, normalmente, é a notação matemática para a média. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou pegando cada elemento, e o xi aqui são somatório, mas enfim, esse xi ele representa cada elemento que está aqui nessa minha distribuição de dados. Então, o que eu estou fazendo repetidamente, o somatório é um processo repetitivo onde você soma. Então, é só uma notação matemática, gente. Então, o que eu estou fazendo é, pega o número 1, subtrai ele da média, eleva ao quadrado. Próximo. Pega o número 2, subtrai a média que você calculou, eleva ao quadrado. E assim por diante. Você faz isso 6 vezes aí. E aqui o N é a quantidade de itens que você tem na sua distribuição e o menos 1 aí é que a gente chama de graus de liberdade. Assim, nem cana que isso aí. É famoso. Você pode ter o N menos 1, no fim das contas não vai dar muita diferença, espero eu. Aí é a hora que o estatístico do outro lado quer me bater, né? Se eu falar esse tipo de coisa. É importante grau de liberdade, mas, assim, no dia a dia, galera, vai na fé, pode ser o N, usa o N menos 1, não tem problema nenhum. Fez a conta, tirou a raiz aí, 17,5 por 5, meu desvio padrão é 1,87. Tá? Isso é o desvio padrão. É uma conta bonita, mas vocês vão entender o uso dele daqui a pouco, tá? Intuitivamente, variância, ela mostra o quanto a média, que é aquele número que a gente calculou, ela está bem distribuída nos meus dados, né? Que a gente falou, lembra-se que é uma medida de tendência de dispersão do dado, né? Uma pequena variância e desvio, você pode confiar mais na média, resumidamente. Então, por exemplo, suponha que sua média lá é 3,5 e o seu desvio padrão é menor que a média, quer dizer que é bem comportado a sua distribuição. Normalmente, ela está bem comportada. Agora, se, por exemplo, como é aquele exemplo que eu dei, eu tenho do número 1 ao 6 e eu tenho o número 15, meu desvio vai lá em cima. Meu desvio vai ser maior que a média. Quer dizer que, para algum lado, a minha distribuição está bem, com a cauda bem longa, assim, os números, eu poderia ter do 1 ao 6, um 15, um 25, um 30, bem dispersa a minha distribuição. É isso que você consegue entender, tá? Em cima disso. E aí, confiar na média é um negócio perigoso quando você tem um desvio padrão muito alto, tá? É a hora que você, como eu falei, é a hora que você vai perceber que muito provavelmente a média e a mediana vão ser diferentes. Quem já tinha soltado uma mediana antes aí, e quando eu estava falando de média, então é sempre bom olhar média, mediana e desvio, beleza? Para ser mais claro para vocês, infelizmente vocês não viram esse GIF é sensacional, é a criança que tá chorando na cordinha assim, aí ele tá chorando, tá se afogando, e aí tipo ele fica em pé, e aí, ele consegue, aí, tipo a água tá no umbigo dele assim, é muito bom esse GIF, mas infelizmente travou.
Alguém já viu, já sabe que GIF é esse. Muito bom. Então, variância e desvio, tá? Dando um exemplo para vocês, né? Uma vez, dois estatísticos de altura, 1,65 m, 1,80 m, eles têm que cruzar um rio com a profundidade média de 1 metro, tá? Enquanto isso, um terceiro estatístico vê e diz, o que vocês estão esperando? Vocês podem facilmente atravessar o rio, é 1 metro. E aí, o que vocês fazem? Vocês atravessam ou não? Sim. Agora, com tudo isso que você falou, eu vou ter medo ali no É. finalzinho. Vai que... A média é 1, mas qual é a maior profundidade? Se você souber nadar. Alguém já tá indo na direção aí. A largura, né? Até assim, você vai ter que nadar, mas você vai nadar quanto, né? Você tem a profundidade de 1 metro. A gente não tá chegando no problema, a gente tá nem chegando no problema da largura. Esse aí é um outro problema de preparo físico. Vamos para um rio curtinho, vai. O rio tem 1 metro só. Acho que é o que o Alex falou. Ele estava dizendo, de 1 a 6, mas tem 15 lá. Tipo, beleza. Pode ser 1, 1,2, 1,3, só que lá no meio tem 8 metros, um cubículo, e aí você afoga, morre, né? Exatamente. E aí que vem o ponto, tá, gente? Trazendo isso para o dia a dia, né, para vocês entenderem na tomada de decisão, suponha que a variância ela seja 0,25, então meu desvio padrão tirando a raiz é 0,5, ou seja, eu tenho 1 metro, e aí eu tenho, então, um desvio padrão de 0,5 para cada lado, tá? Por baixo. Então, eles podem cruzar o rio com segurança, porque a faixa do intervalo de confiança, né, não confundir isso com intervalo de confiança, tá? Mas a faixa de intervalo vai ser aí 1 mais 0,5 menos 0,5, tá? Não vou entrar no técnico da coisa, mas normalmente, para vocês, para a vida de vocês, considerem sempre 2 desvios para a direita e 2 desvios para a esquerda, tá? Por que disso? Quando a gente tem uma distribuição que a gente chama de gaussiana, quando você tem uma média e você considera 2 desvios para a direita e 2 para a esquerda, você está contemplando 95% dos dados possíveis, 95% dos cenários, tá? Normalmente é isso, é uma regra que a gente chama de distribuição normal. Quem quiser aprofundar sobre, tem toda uma parte por trás sobre a história disso aí e tudo mais. Nasceu em 1700 e alguma coisa, com teoria, ela na verdade é uma teoria de erros sobre processos astronômicos, né, de mensuração astronômica do Kepler, do Gauss e tudo mais. Viagem louca isso aí, história de matemático. Mas para o dia a dia de vocês, considerem sempre 2 desvios para a esquerda e 2 desvios para a direita para ter uma margem de segurança, tá? G. Khalili, por isso quando tem pesquisa de eleição, eles fazem no esquema de para mais, para menos, então, aí isso aí é um intervalo de confiança, não confundir com intervalo de confiança, tá? O intervalo de confiança é diferente dessa faixa de intervalo que eu tô falando aqui, é diferente. Aquilo tem a ver com estatística inferencial, tem a ver com um pouquinho mais de amostragem, né? E aí tem teoria dos erros ali por trás, é outro universo, tá? Aqui é mais uma faixa que você confia que você vai, os números esperados vão estar dentro dessa faixa, 95% dos números que você espera, se o mundo, se a profundidade desse rio segue o que a gente fala de uma distribuição normal, você espera que isso aconteça, que normalmente é assim, gente, aí de novo, 90%, 80% dos casos no mundo vão seguir provavelmente uma distribuição normal, tá? É raro não seguir, e tem casos, obviamente, que consegue, mas assim, se for para chutar, chutam a normal. Por isso que essa regra dos 2 desvios sempre vale, tá? Assim, na maioria dos casos. Então, aqui se for... Oi? É só para ver se eu entendi mesmo. 2 desvios que você fala, seria, nesse caso, 0,5, certo? Isso, então, isso? se é 0,505, né? Então, eu tô falando que se a média é 1 metro, é menos 1 mais 1, né? Que é 2 vezes o desvio, né? Entendi. Beleza? Então, é mais ou menos 1 metro. Ou seja, aqui eu estou considerando 0,5, tá? Enfim, por exemplo, tá? Então, se a altura da galera é 1,60 m, 1,80 m, e sei lá, eles não sabem nadar, cara, beleza, dava para atravessar. Agora, se a variância é 4, quer dizer que meu desvio padrão é 2, o que eu estou falando com isso? É mais ou menos 2. Então, se eu colocar 4 desvios, eu posso ter, então, a média é 1 mais 4,
Desvio, ou seja, está falando até de 5 metros de profundidade, e aí, obviamente, não existe altura negativa. O menos 5 é porque, se eu estou falando do nível do rio, quer dizer que tem um morro de até 4, 5 metros acima do nível da água, tá? Só para ficar claro aí, por conta do eixo que eu estou escolhendo. Mas envolve uma coisa chamada risco, tá? Então, a gente está falando, basicamente, de relação de risco, ou seja, opa, é arriscado. Se eu não sei nadar e o negócio pode ter 5 metros em algum canto, opa, melhor não atravessar. Enquanto que aqui do mais ou menos 5, se eu tenho 1,60 m e é mais ou menos 0,5, ou, na verdade, mais ou menos 1, né? Então, o pior cenário para mim, que eu espero, né, no pior cenário, tem 1 metro para baixo e ainda fica 65 centímetros acima da água. Beleza, tá tranquilo, né? Esse é um pouco da ideia, tá, gente? E aí, se você for ultra mega conservador, você usa 3 desvios, que é um absurdo, tá? 3 desvios para o lado, direita e esquerda é um absurdo. Você contempla 99,7% dos dados nesse cenário, tá? Você viu que vai reduzindo, né? Quando você usa um desvio para cada lado, contempla mais ou menos 63% dos dados. 2 desvios, 95%, 3 desvios, 99,7%. Se eu não me falha a memória, mas é 99,7%, se eu não me engano. Porque isso é da distribuição como um todo, o formato não vale trazer aqui, mas isso aqui é regra de caixinha, assim, que você pode guardar e pode usar que tá tranquilo. Beleza? Boa. Então, trazendo para o nosso exemplo do basquete. Variância e desvio. Então, agora vocês sabem que você tem um desvio padrão. Então, vamos lá. Então, a gente percebe, comparando os dois times, lembra? 1,95 m, ambos os lados aí, mediano 1,95 m, mas meu desvio aqui já deu diferente. O time 1 tem um desvio muito baixo, 0,3 centímetros. Ele tem 3 centímetros de desvio ali, né? Enquanto que o outro time tem 12 centímetros de desvio. E aí, qual time tem mais chance agora? Com certeza o azul. Maior, né? Que você está falando... que está mais próximo do 1,95 é o time azul, certo? Sim, tá concentrado. O time azul tá concentrado ali perto do 1,95 m, né? Porque varia 3 centímetros. São 13 jogadores, né? É que o outro também, você não sabe se é uma variação só para cima ou para baixo, né? Pode considerar aí que eu falei, a regra do desvio, né? São 2 para a direita e para a esquerda. Então, o desvio para a direita e para a esquerda normalmente, né? Se for uma gaussiana. Suponha que a altura segue uma gaussiana. O azul está menos distante do desvio padrão, né? No caso da média. Da média, né? Então, ele tem mais chance, teoricamente, né? É um bom Seria ponto. isso, né? É um bom ponto. Alguém defende o amarelo aí? Olha lá, ó. A Juliana já tá indo na linha. Se apenas os jogadores mais altos do time laranja jogarem, ele tem mais vantagem. A Juliana tá indo na linha aí. Eu posso ter um anão e um monte de gigante no time amarelo. Pra vocês terem noção, eu já joguei de armador. Fica com essa. Eu tenho 1,64 m. Eu também. Boa. Assim, Bom. a ideia, gente, antes da hiprotamétrica, olha, desvio padrão médio e mediana já te dá um norte. Mas aqui você não tá vendo a cara da distribuição, que foi o que a Juliana até comentou aqui um pouco, né? Beleza, eu sei o desvio para mais ou para menos. Então, o que eu já consigo saber, olha, dependendo de quem for escalado, já tem uma certa diferença. Já começa a ficar interessante eu saber, olha, eu tenho um certo risco aqui. Mas ainda assim eu não consigo afirmar ainda quem tem maior ou menor vantagem. Beleza? Aí antes de seguir, eu faço a pergunta para vocês. Por acaso vocês já viram alguma notícia de Folha, Estadão e afins que fala, não, a média é tanto, o desvio padrão é tanto? E a mediana? Então, assim, nem no anexo. Eu falo assim, olha, a média é isso, mas aqui, ó, toma um anexo aqui, uma observação técnica aqui, ó. Né? Bem raro. Assim, quase raríssimo aparecer. Boa. E aí a gente vem, que eu acho que é uma das ferramentas, na verdade, que eu mais utilizo para falar para vocês aí, que é os percentis, tá?
que, na verdade, eles são os valores abaixo do qual determinada porcentagem dos dados está dada uma ordem. O que eu quero dizer com isso, tá? 25% dos meus dados tem até X valor. Isso a gente chama um valor X lá, que a gente determina. Isso é quartil 1. 50% dos meus dados tem até o valor Y, Q2 ou mediano. Ou seja, eu dividi no meio meus dados, isso é a mediana. A gente chama também de segundo quartil, né? É o valor de corte do segundo quartil. E 75% dos meus dados até o valor Z, no caso o quartil 3, né? Então, 75% dos meus dados estão acumulados até dar um dado valor. Exemplificando para vocês o que eu estou falando aqui embaixo. Suponha que eu tenho, isso aqui é uma distribuição de idades de candidatos ao iFood, por exemplo, tá? Que vai, sei lá, não, na verdade essa é outra, é a próxima. Suponha que você tem uma distribuição de dados que vai do 1 ao 21, beleza? 25% dos meus dados, ou seja, 5 sobre 21, tá do 1 ao 5. Então, o meu quartil 1 é o número 5, beleza? 50% dos meus dados estão ali no número 10 aqui. Então, até o 10, ali entre o 10 e o 11. Então, porque eu tenho 21, seria o 10,5 ali. Então, tá entre o 10 e o 11, mas por uma boa proximidade, a gente está usando aí o 10, tá? Então, 50% dos dados e 75% dos dados, o meu quartil 3 é o 16 sobre o 21. Beleza? Ficou claro? Todo mundo entendeu? Silêncio. Agora que eu não sei se sou bom professor, se ninguém entendeu nada. Muito bom. Eu tô pensando se eu entendi. Pensa que, assim, você tem uma distribuição de dados. Normalmente, ela não vem na ordem. O que você faz é, você ordena o seu dado, você ordena a sua distribuição dos dados, e aí você vai fazer uma contagem. Então, por exemplo, eu tenho 21 ocorrências no meu dado, no meu volume de dados aqui, nesse caso aqui. Do 1 ao 5, quando está ordenado, se eu for contando, né, e for somando, então eu tenho 5 ocorrências sobre 21, eu estou falando que 25% dos meus dados estão concentrados até o valor número 5. Ou seja, o número 5 é ordenando, 25% dos meus dados tem até o valor número 5. Beleza? Quando eu vou andando, à medida que eu vou andando nessa distribuição ordenada, eu estou falando que 50% dos meus dados tem até o valor 10. Eu estou falando, sei lá, de idade, por exemplo, estou falando que até o 50% dos meus dados tem até o valor 10, ou seja, pode ter qualquer coisa lá para baixo, mas vai até 10. Se eu sei que minha distribuição vai entre o, sei lá, do 1 ao 10, eu sei que 50% dos meus dados estão presos ali do 1 ao 10, beleza? E 75% por analogia, analogamente é a mesma coisa. Então vai o número 16, se eu for fazer uma contagem, né? 16 ocorrências sobre 21, eu estou falando de 75% dos meus dados. Ficou claro? Ficou. Mas qual que é o objetivo de você fazer essa divisão assim? Aí que você vai entender. Já vamos chegar lá. Beleza. Aí a gente vem para o time de basquete. Todo mundo entendeu? Ficou mais ou menos claro? Vamos ver se exemplifica aqui no time de basquete. Voltando ao time. Qual time tem maior chance? A resposta é depende da escala do jogo. Que a Juliana até colocou ali já e matou o problema. O time 1, isso aqui eu fiz então, a gente está falando dos percentis ou dos quartis. O que eu estou dizendo? Vamos ler o gráfico com vocês aqui. Estou falando que o percentil 1, né, o 25%, tem até 1,93 m, ou seja, 25% do time 1, do time azul, tem até 1,93 m. 50% do time tem até 1,95 m e 75% do time tem até 1,97 m. Beleza? Ou seja, de 13 jogadores aí, a gente está falando que uns 8 a 9 vão ter até 1,97 m. Beleza. Já o outro time, olha como ele é bem distoante, né? Nas barras. 25% tem até 1,83 m. Ou seja, um quarto aí do meu time tem 1,83 m. 50% tem 1,90 m, até 1,95 m. Só que aí os outros 25%, dos 50 para 75, do 75 percentil, tem 2,07 m. Ou seja, o que a Juliana falou. Se o time 2 coloca em campo da mediana para cima, ele tem vantagem. E o outro time faz uma escala, independente da escala dele, porque o grosso está no 1,97 m, muito provavelmente os jogadores do lado direito serão maiores do que o lado esquerdo. E vice-versa. Se o time 2 começa com uma escala com um time baixo, do 1,83 m até o 95 m, e o outro time faz qualquer escala, eles estão na vantagem.
muito provavelmente, da mediana para cima, porque o time vai ser maior. Então, essa, gente, é a beleza da coisa que a gente faz, a gente chama de análise de quartis, que você sempre precisa olhar para a distribuição. Você nunca aceita a média ou a mediana ou o desvio sem dar uma olhada nos quartis, de certa forma. É sempre bom dar uma olhada. Você pode até reportar a média, mas eu falo, não, eu olhei aqui e vi que, olha, tá fazendo sentido. Por exemplo, no time 1, eu reportar a média faz sentido, porque 75% do time está muito próximo ali, né? Está bem distribuído. Já o time amarelo aqui, complica um pouquinho mais, né? Amarelo ou laranja, enfim, depende aí de qual tela eu estou usando, né? Se for um Mac, provavelmente seria um laranja aqui. Mas é bem diferente. Falar, olha, eu posso falar que a média é 1,95 m, mas assim, o time é completamente discrepante, completamente diferente. Né? Então, essa é um pouco da ideia. Isso serve para o dia a dia, para milhares de coisas, né? Então, quando alguém chuta uma média para você e fala, nessa região aqui o aluguel médio é R$2.000. Tá, eu sei que é 2.000, mas e o desvio? E a distribuição? Né? Será que não tem 1.500? Quantos estão em 1.500? Será que, por exemplo, você tem um exemplo, eu moro em São Paulo, eu estou no interior do Rio agora, tá, gente? Mas suponho que eu moro em São Paulo ali perto da USP. Você tem ali uns nichos, por exemplo, você tem a USP que tem uns campos muito baratos, que tem pensão de estudante, que, sei lá, custa R$500, R$600, por exemplo, para o estudante morar, mas ao mesmo tempo você tem uns condomínios gigantescos, de luxo, que é estúpido, sei lá, R$10.000 um aluguel. Então é discrepante, né? A sua média de desvio vai ser muito discrepante. Então, quando você está falando de quartis, você vai falar, olha, nessa região, a minha média de aluguel é, sei lá, R$4.000 em São Paulo. E a mediana é 3.800. Opa, é uma região cara. 50% do que eu vou achar é até 3.800. Então, muito provavelmente, o que é barato já está alugado. Agora, quando você tem uma discrepância onde, não, olha, a média nessa região aqui é, sei lá, o aluguel é 5.000, mas a mediana é 1.000, você fala, olha, então quer dizer que, normalmente, 50% da galera tá até R$1.000 o aluguel, e os outros 50% tá estúpido. Ou seja, você tem ou uma desigualdade atrelada ali, tipo um Paraisópolis da vida com Morumbi, né, que é próximo, ou alguma coisa explica. Alguma coisa tem que explicar essa diferença, tá? Então, esse é um pouco da ideia, gente, de trabalhar com análise de quartil e essas outras métricas. Então, sempre a gente está falando de fazer média, mediana, desvio, quartis. Sempre que você for trabalhar com alguma análise, sempre analise isso quando você tem número, porque te dá um norte muito bom e uma visão dos dados como um todo, tá? Você entende, beleza. Você entende a cara da sua distribuição, você entende como esse dado está disperso e o que você pode e não pode fazer. Beleza? Galerinha, vou guardar este momento para dúvidas finais. Vocês tem mais 15 minutinhos aí, que eu não estou querendo entrar no outro tema, não. Mas se vocês quiserem aí, vocês querem tentar fazer esse exercício aí no Google Sheets, querem levar para casa, dúvidas? Ainda bem que você colocou, que pode fazer no Google Sheets. Podia ser pior, não, eu sou maldoso, mas não tão, né? Fala, não, vai fazer na mão. Quero que todo mundo faça no papel ao máximo, entregue, envia para mim, Sedex. Pelo amor de Deus, né? Bom, galera, eu acho que é isso. Hoje eu tinha deixado até um pouquinho mais de tempo até para dúvidas aí. Vocês têm alguma dúvida aí que vocês querem puxar, falar? Eu tô aqui para tirar dúvida ainda. Só para não entrar no outro tema, porque o outro tema é um pouquinho mais denso, senão eu vou acabar esticando aqui e vou longe. Ou, se vocês quiserem, eu vou esticar um pouco mais. E aí a gente deve ficar até umas 9h10, provavelmente, no outro papo ali, para tentar matar. E aí, o que vocês preferem? As dúvidas vão surgir na hora de tentar fazer esse exercício aqui. Eu vou mandar um WhatsApp. Boa. Não, mas pode mandar se vocês quiserem. Meu número eu deixo aí, pode tirar dúvida. Mas aí mas acho que aí vai ser legal quando vier para a próxima com as dúvidas dessa tentativa aqui. Pelo menos para mim, que não me lembro. Devo ter feito em algum momento isso daí no colégio, sei lá. Não ter feito não, cara. O problema é normalmente é falta de didática, viu? Porque não é um negócio complicado. Não, mas foi super... você mostrou que é sempre assim. Você mostrando, a gente fala assim, perfeito, entendi, né? Mas quando vai fazer...
Mas acontece, cara, mas tem muito disso, mas só para vocês entenderem, assim, não é um tema, às vezes, até trivial também, porque, ó, eu tive estatística em um ano inteiro na faculdade só de estatística, tive também uma estatística específica para elétrica, que a gente chama de programação matemática aplicada a controle, fiz o MBA, estou fazendo especialização e ainda tem coisa que trava. Ainda dá umas azedadas de vez em quando em algumas definições. Então, não é um tema, assim, que você fala, beleza, tive uma aula, aprendi tudo, né? O básico do básico, isso aqui, na verdade, é muito do dia a dia, tá? É utilizar. Você aprender sobre a teoria e não botar em prática, você vai esquecer. É garantido que vai esquecer. Eu sei porque até hoje eu não sei de cor os testes de hipótese, por exemplo, que existem. E, cara, tem o famoso Google aí. Ó, é preciso cruzar uma variável quali com quant num teste numérico. Ah, é um teste T pareado. Ah, beleza. Tá, show. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, não, isso aqui é um teste ANOVA para ver independência. Então, assim, não é para ficar decorando coisa, até porque, assim, só quem realmente trabalha de cabeça na área, ainda assim, se embanana, tá? Mas se fosse para dar um norte para vocês do dia a dia, recomendo fortemente sempre trabalhar com média, mediana, desvio padrão, quartis aí, tanto para reportar, normalmente até para análise exploratória, para entender como um todo, como as coisas funcionam e quais são as suas distribuições e os vieses que vocês têm na base, né? E até para ajudar a tirar um pouco de viés, na verdade, né? Para entender, porque quando você fala só de média e mediana, vocês já perceberam como a coisa desanda, né? Como ser um time de basquete, que é uma pergunta simples de, time azul, é a análise de primeiro nível, time azul e time laranja. Ambos têm 1,95 m, o comentarista do ESPN vai falar, os dois têm mais ou menos a mesma altura, tá tranquilo. Quem tem um pouquinho mais de letramento em dados vai falar, beleza, não, cara, pera, tem a média e o desvio ali. Ó, o desvio tá diferente, pode ser que dependendo da escala a coisa complica um pouco mais. Fala, cara, mas, né, e aí, que eu acho que a Juliana já matou a pau lá no desvio, mas normalmente os quartis, que é um negócio assim que quase não se vê em mercado, só normalmente é o timezinho de data que está escondido lá na salinha no escuro que vai falar, e não são coisas complexas e difíceis, tá, para vocês aprenderem sobre. Tipo, pode utilizar no dia a dia, deve utilizar no dia a dia. Eu enchi o saco no iFood de todo mundo, eu bati tanto no martelo nisso que hoje, felizmente, a galera normalmente vê uma média e já pede a mediana. Já sabe que já vem pedindo a mediana, porque sabe do poder que isso tem, tá? Isso aparece muitas vezes em ticket médio de produto, que você fala assim, o ticket médio do produto é 40, você vai ver a mediana é 15. Ou seja, você vai criar um produto, você fala, não, então vamos criar um produto com a média que vai custar R$35, porque nosso ticket médio é 40, parabéns, mas sua mediana é 15, ou seja, 50% dos seus usuários não consomem nada acima de R$15. Ferrou, entendeu? Isso é um pouco da discussão do poderio, né? Que dados vão dar assim para vocês, tá? Acho que o resumo é um pouco disso. Diga, alguém tá querendo falar? Shiguio. Acho que para a gente, assim, a gente que é mais leigo, né, nessa questão de análise de dados, acho que os exemplos sempre acabam ficando um pouco mais claro para a gente. A partir do momento que você vai trazendo essas informações, dá muito mais clareza. Acho que é super importante. O processo que você trouxe para mim ficou super didático, né? Se você tiver, não sei se para a próxima aula tem algo programado, uma coisa do dia a dia, você já tem implementado lá. do dia para a próxima aula. Eu vou passar um exemplo, eu vou falar um pouquinho mais técnico, que existe uma forma de representar esses dados aí, que é o famoso box plot, que eu acho que, assim, é uma das piores visualizações que o estatístico arranjou para fazer de gráfico, mas ele traz muita informação. Então, eu vou ensinar vocês a lerem o box plot aí, porque quem for se aprofundar um pouquinho ou for brincar de teste AB e tudo mais, pode ser que surja, tá? Então, é bom ter uma noçãozinha de como ler um box plot, mas no dia a dia não precisa plotar um box plot não, tá? Faz esse gráficozinho de barra que todo mundo vai entender, tá tranquilo. Vou falar também sobre Pareto, vou falar também vou dar um exemplo de análise de quartis, um gráfico simples sobre como a gente utiliza, por exemplo, a análise de quartil para ser matador e um case completo de análise descritiva, tá? Vou pegar o case lá da precavida que a gente fez com o cliente e trazer um case para vocês entenderem como que dá para misturar quartil e direcionamento de negócio
E aí, se der tempo, a gente fala de vieses aí. Você tinha comentado no início, é uma questão que acho que eu já passei por isso, escolha de tipo de gráfico. Você falou, putz, não utiliza pizza, cara. Hoje ainda tem N formatos de... Boa. Isso é super bacana. Sobre isso, eu vou mandar um material para vocês, que eu acho que vale a pena. Tem um material que eu vou procurar aqui, que eu acho que eu tenho perdido aqui, e tem um livro que chama Storytelling com Dados, que eu recomendo fortemente leitura, principalmente, na verdade são dois, tá? Storytelling com Dados e Como Mentir com Estatística, que esse livro, pra vocês terem noção, é da década de 60, se eu não me engano, esse livro. E até hoje a gente vê jornalismo, outros locais, ou até mesmo falta de letramento em dados, a galera reportando, fazendo reporting com viés, tá? Coisas simples do dia a dia que matam muito a interpretação do dado. Um exemplo simples para vocês é, por exemplo, quando você for reportar um gráfico, nunca tira o eixo X e Y, porque tem gente que faz isso sem querer e fala, esteticamente é mais bonito. Depende, porque se você tirar o eixo, você tira a sua margem de comparação, e às vezes o cara, na maldade, coloca as duas barrinhas muito próximas, mas aí coloca assim, um é tipo 50, que é uma barra gigantesca, e o outro é tipo 48, com a barra pequenininha. Ele tira a escala do gráfico, por exemplo. Aí fica parecendo que uma opção é muito melhor que a outra. Então, ele te induz ao erro, tá? Isso é um exemplo que pode acontecer, clássico, um dos mais comuns de acontecer. O de pizza, como eu falei, é a questão de quando você tem até quando você tem duas variáveis, ótimo. Pode usar o gráfico de pizza, porque no pior cenário, se for 50-50, fica difícil de ver, né? Mas normalmente não é. Mas quando você tem 3, 4 variáveis, a coisa complica um pouco, dependendo de como você vai mostrar. Então, optar pelo gráfico de barra. Que mais que a gente pode falar sobre visualização? E aí tem outras regras, tá? De scatterplot e tudo mais. Esse livro de storytelling com dados e o Como Mentir com Estatística são livros tipo, muito, muito bons, né? Principalmente quem vai desenvolver app e tudo mais. Se eu falar um exemplo de métricas, né? Sei lá, eu pedalo muito, então tem o Strava lá, e você vai ver o gráfico do Strava, dá para perceber que ele dá a distribuição, dá a curva, dá a linha, então tem uma parte por trás de comunicação com o usuário, né, porque às vezes o usuário, ele não é letrado em data, né, vocês estão tendo um curso sobre dados, né, mas ele não é, então eu tenho que facilitar a interpretação e a interpretação justa, de certa forma, né, eu tenho que dizer, olha, essa é a melhor interpretação, esse é o melhor gráfico que eu posso mostrar para ele, usando tanto teoria das cores para falar, olha, uma comparação de não colocar tipo um verde e um vermelho, porque a pessoa vai achar que o verde está melhor do que o vermelho, e às vezes as pessoas invertem, dependendo da comunicação, e até mesmo pelo formato, né? Fala, olha, traz uma linha de tendência, coloca uma comparação lado a lado, na mesma escala, e assim por diante, tá? Só um pouquinho da ideia, tá? Dá para discorrer bastante sobre, eu dou as referências. Pode colocar depois os nomes dos livros aqui no chat, por favor? Não, favor? vou mandar uma redação para vocês de referência, pode tranquila que eu mando para vocês tudo certinho. Fica tranquilo. E aí obrigada. outro livro até que eu recomendo, que eu não coloquei aqui, que aí não é tão técnico assim, mas é mais lúdico, são todos os livros do Nassim Taleb, Nassim Nicholas Taleb, não sei se vocês conhecem, devem ter ouvido falar do Antifrágil, que é bem comum o pessoal ter lido, e A Lógica do Cisne Negro. Tem outros dois dele, que é o Skin in the Game, e o outro que é o Fooled by Randomness, né, que é como as pessoas são enganadas pela aleatoriedade ou acaso no dia a dia, mas tendem a inferir que as coisas acontecem por um motivo específico, tá? E outro de recomendação que eu dou também de filme muito bom, tem um do Moneyball, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, que ele é um paralelo muito bom sobre data e tem um livro, na verdade, acho que chama Moneyball também, mas o filme chama Moneyball, que é como o beisebol nos Estados Unidos mudou completamente por conta dos dados. O que aconteceu? Teve um técnico, resumidamente nos Estados Unidos, que não acho que é o Matt Damon, que inclusive faz o filme, que ele não tinha dinheiro no time, né? Enfim, para construir um time de liga de beisebol e tudo mais, ele era tipo série C ou coisa do tipo. E aí ele pegou o caderninho dele e começou a ir nos campeonatos e anotar as métricas. Fala assim, ó, fulano é bom rebatedor, fulano é bom arremessador, não sei o quê, faz ponto. Ele começou a pontuar e criar uma análise de dados em cima disso. Só que ele ia nos times mais baratos, de certa forma, e ia contratando e montando as pessoas.
né? Ele ia trazendo, olha, não, mas esse cara custa barato, traz para dentro. O problema é que ele criou um time de outliers, que era um monte de canhão, e o cara destruiu no campeonato. Assim, ele chegou arregaçando todo mundo. Aí todo mundo falou, cara, como assim um time de Série C, tipo, sai ganhando tudo, né? Então é um pouco dessa história por trás do filme, mas tem mais coisa legal no filme aí, vale assistir. E o livro também é muito bom. Que depois disso, se eu não me engano, a Liga de Beisebol mudou completamente hoje, é dado para tudo que é lado para lá, né? E aí veio futebol americano também, e outros começaram a aprender sobre, né? Pra vocês terem noção, hoje, se eu não me engano, eu sei que já existe, tá? Mas, por exemplo, tem dentro da NFL, que é o futebol americano, já existe time de data science e data analysis muito forte, mas é muito mais para propaganda, né? Para análise daquelas propagandas que tem no Super Bowl, já tem time de data science e marketing focado, mas já se começou a desenvolver times focados em performance,